Na aula passada vimos onde nasceu o Renascimento e o que ele significou para o mundo. O Renascimento transformou o pensamento mundial nas áreas da literatura, nas áreas da pintura, escultura, ciências. Ele abriu a mente do homem. Com ele ocorreram outros movimentos, o humanismo, o antropocentrismo, o racionalismo, ou seja, as pessoas agora tiraram de foco o teocentrismo e passaram a pensar no homem. O professor Rogério nos explicou o que foi a reforma religiosa, quais as religiões que surgiram e os seus fundadores. As novas religiões que acabam surgindo com a reforma protestante foram o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que tiveram como seus líderes Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, rei da Inglaterra. Esses três homens, ou essas três pessoas, difundiram ideias que iam contra a Igreja Católica. A Igreja Católica, por sua vez, acabou criando a Contra-Reforma, que trouxe em seu bojo os tribunais da Inquisição, que foram tribunais que levaram pessoas à morte, muitas pessoas, centenas de pessoas condenadas por não professarem a mesma fé. Uma boa aula. Olá! Dando continuidade ao nosso avanço na história temporal. Nós já vimos egípcios, gregos, romanos, mesopotâmios. Hoje nós vamos falar sobre a descoberta do Atlântico. E professor, mas o Atlântico foi descoberto? Querem ver? Recordam-se, lá na antiguidade, quando nós falávamos em egípcios, gregos, romanos, fenícios, assírios, persas, onde que eles faziam o comércio? Faziam comércio no Mediterrâneo. Lembram-se do apelido do Mediterrâneo? Marum Nostrum. Sim, Mar Nosso, em latim. Então, todos esses povos da antiguidade comercializavam através do Mediterrâneo, porque ele liga a África, a Ásia, a Europa. Já observaram no mapa? É aquele pequeno mar que tem bem ao sul da Europa e ao norte da África. Porém, um dia, eles têm que descobrir, eles têm que ir atrás de outras rotas, buscar novas rotas. Para os povos da antiguidade, o Mediterrâneo era o controle de todo o comércio. Por quê? Saíam da Europa, navegavam o Mediterrâneo, desembarcavam na Ásia, da Ásia iam a cavalo ou a camelo, e aí então eles cruzavam o crescente fértil para chegar no Extremo Oriente. Da mesma forma, os egípcios saíam do norte da África, utilizavam-se do Mediterrâneo, chegavam na Europa, traziam e levavam novos produtos. Mas estava na hora de descobrir algo mais. O mundo era muito maior do que aquilo que eles conheciam. Então eles tinham que buscar mais. O planeta, eles tinham que descobrir esse planeta. Mas não era apenas curiosidade. Eles tinham interesse no quê? No comércio. Mas o comércio da antiguidade teve o período da Idade Média que ele praticamente desaparece. Então esse novo momento na história nós vamos chamar de renascimento comercial. Ele ressurge, reaparece. Então quer dizer que ele desapareceu, ele deixou de existir? Não. Lembram-se, lá na Idade Média, quando o indivíduo precisava de algum objeto, precisava de alguma coisa que ele não tivesse em seu feudo, ele fazia o quê? Ele trocava. Ele praticava agricultura de subsistência, ele plantava o que ele queria para ele. O que sobrava, ele trocava pelo que ele não tinha. Agora não. O comércio não visa só essa troca. O comércio visa o quê? O comércio visa lucro. Recordam-se? Lá no crescente fértil, quem controlava a região, controlava o comércio. Os egípcios difundiram sua cultura através do comércio. Os gregos expandiram suas terras, seus conhecimentos, através do comércio. Os romanos fizeram guerras para controlarem o comércio. E esses novos homens, de qualquer forma, também querem o comércio. Só que esse comércio ele não surge do nada. Não é alguém que diz, e agora? Surgiu. Não. Lembram-se? Puxa, hoje eu estou com bastante lembram-se. Vamos recobrar o nosso conhecimento, vamos trazê-lo de novo. Vamos utilizar o que nós já aprendemos em nossas aulas de história.
Aqueles indivíduos que estavam no feudo, um produzia uma ferradura, outro produzia uma cela, um plantava arroz, o outro a soja, ou o trigo, etc. Cada um tinha sua plantação. Esse indivíduo ele tinha que trocar esse produto em algum local. Aonde que ele ia? Ele ia ao castelo. Um local onde então essas pessoas, os nobres, se reuniam. Então eles se estabeleciam às margens deste castelo, como se fosse uma feira. Ali eles começaram a comercializar. Só que quando eles saíam do castelo e voltavam ao seu feudo, eles tinham que pagar impostos para usar a estrada, a ponte. Ficava caro. Corriam risco de serem assaltados, perderem os seus produtos. Valeria a pena? Não. Então o que eles fazem? Começam a se estabelecer em volta desses castelos. O indivíduo foi para lá e lá ficou, montou sua casinha e ali ele começa então a fazer esse pequeno comércio. Tinha um grande problema isso. Os feudos viviam em guerra. Imaginem, outra cavalaria atacando, senhores feudais atacando os senhores feudais, fecham a porta do castelo e os homens do lado de fora eram mortos, eram roubados. Vamos fazer o quê? Eles reconstituíam, começavam de novo, até que um dia decidiram falar com o senhor feudal, com o rei, com o nobre, o conde, o barão, e fazer um novo muro, aquele que já existia, e criar um outro, aonde eles pudessem ficar. Quando houvesse um ataque, eles fechavam as portas e ficariam seguros entre os dois muros. Para o senhor feudal era bom, ele teria 2 muros protegendo ele. E assim aconteceu. E tem castelos que chegam a ter 8 muros. O espaço entre esses muros é chamado de burgo. Quem mora nos burgos são os burgueses. Essa classe social, hoje nós associamos ela aos comerciantes, aos burgueses. Então vejam, esses burgueses começaram a viver, a expandir, a comercializar, a criar novas formas, criarem até moedas locais. Porém, isso não era suficiente. Imagine, você, um burguês, produz espadas, mas tem que buscar o ferro para produzir a sua espada em outro feudo. Aí tu sai do seu feudo, vai caminhando pela estrada, você paga imposto para usar a estrada, paga imposto para usar a ponte, chega no outro feudo. Lá você compra o seu produto em ouro, pedras preciosas, ou até na moeda da região, e volta para o seu burgo, onde você produz sua espada. E se você for assaltado? Como é que fica o seu lucro, o seu dinheiro? Então eles tiveram uma ideia. Criaram um papel, que naquele papel dizia: este vale X em ouro ou prata. Então o indivíduo pegava aquele papel, ia até o outro feudo ou outro castelo e podia trocar então aquele papel pela mercadoria. Nós damos nome disso, talvez a cheque ou nota promissória, seria o equivalente. Nós vamos observar então aí começa a surgir o quê? Casas que trocam valores, ou o comércio mais acirrado. Mas então esse castelo começou a expandir, esses locais começaram a crescer. Nós vamos ver surgir algo novo agora, o ressurgimento das cidades. Então vejam, essas cidades agora passam o quê? Passam a ser o centro comercial, passam a ser um centro de exposição, passam a ser locais onde as pessoas querem viver, querem morar, querem trabalhar. Então essa Europa vai conhecer, ou vai ressurgir, ou vai reaparecer uma nova forma agora, tanto de governo, como de comércio, como de organização social. Vai surgir essa nova classe social, a burguesia. Essas cidades, então, elas começam a organizar o quê? As feiras. E professor, mas feira? Sim, feira. Como nós conhecemos as feiras? Hoje, a maioria das feiras são o quê? São locais onde se vende lá peixe, carne, alface, cebola, N produtos. Pensem bem, um shopping center não é uma feira? Não temos produtos em exposição? Não temos muitas lojas? Temos.
Então, essas feiras na Idade Média, elas terão essa importância, aonde as pessoas terão contato, poderão ver, comprar, vender produtos, mercadorias. Mercadorias estas oriundas de todas as partes do mundo. E professor, mas como é que vem de todo o mundo se eles estão dentro da Europa? Sim, mas eles estão comercializando, eles estão saindo da Europa e buscando novos produtos. Tanto que nesse momento, as cidades que mais lucram com este comércio, quem são? As cidades italianas. Elas são favorecidas para o comércio. Lembram-se do mapa? A Itália é aquela botinha que fica no Mediterrâneo. É fácil para eles saírem daquela região e irem à África e à Ásia, utilizando o Mediterrâneo. Lucros, muitos lucros. Porém, acontece um fato em determinado momento, aonde esses comerciantes passam a pagar altos impostos para cruzarem o Mediterrâneo e chegarem na Ásia, chegarem no Oriente, quando um grupo chamado turcos otomanos dominam a região. Então, eles vão ter que fazer o quê? Lembram-se lá no início da aula? Buscar novos caminhos. Vão ter que buscar, descobrir, tentar. O comércio é muito importante. Então, mas esse comércio, ele buscou o quê? Ele buscava novas matérias-primas. Eles buscavam, transformavam e vendiam. Mas eles ainda tinham um pequeno detalhe. Eles usavam isso através da exploração. Eles iam nessas novas terras, nesses novos pontos e tentavam explorar as pessoas. Então vejam, esses europeus, eles fizeram o quê? Iam comercializar, começaram a trazer alguns produtos. Mas será que só comércio? Não. Eles começaram então a criar as grandes invenções. Grandes invenções, professor? Sim. Lembram-se do barco romano? Eu não era da época, e eu também, hein? Mas o que eram? Eram as galeras. Imaginem, 40 homens dentro do barco, remando, e alguém com um tambor batendo. Aquilo era uma galera. Já pensou o indivíduo cruzar o Oceano Atlântico remando? Down oars! Então, de repente, os europeus inventaram, criaram, copiaram um novo meio de transporte. A caravela, barco com grandes velas, grande calado, um barco grande, transportava muitas pessoas. O esforço físico era basicamente nulo. Por quê? Porque era movido ao vento. Mas ainda existe um problema. Imagine você, pega o barco, coloca ele no oceano, e aí? Para onde nós vamos? Como é que eu vou me localizar? Ah, preciso da bússola. Então esses europeus inventaram, copiaram, criaram a bússola. Ué, mas por que, professor, o senhor está falando inventaram, copiaram, criaram? Lembram-se com quem eles estavam comercializando? Com o Extremo Oriente. Vinham de lá muitas das ideias neste período. Se eles copiaram, provavelmente. Bom, então agora eu tenho o barco, eu tenho a bússola, mas e o meu mapa? O que adianta eu saber o que é norte, sul, leste, oeste, mas não saber para onde ir? Aí o indivíduo, um alemão, chamado Johann, ele inventou a imprensa. Ele cria a imprensa com tipos móveis. Então ele começa a fazer o quê? A imprimir novos mapas. Dá para desenhar o mapa agora. Ah, vejam que maravilha. Mas eu vou imprimir aonde o mapa? Interessante, os europeus também trouxeram do Oriente o papel. O papel como nós conhecemos. Ah, então agora está bom. Eu já tenho o navio, eu já tenho a bússola, eu já tenho o mapa. Mas e aí? Eu sei aonde vou. E se quando lá eu chegar, tiver alguém que não goste de mim? Um povo que queira combater? O que eu vou usar? O arco e a flecha? Não vai dar certo. Mas o europeu também trouxe do Oriente a pólvora. Utilizar a pólvora para fazer canhões, para fazer garruchas, armas de fogo. Então agora imagine o poder desses navegantes. O poder desses homens que saem.
Eles têm o navio bom para a época. Tem a pólvora, as armas, tem os mapas, eles têm todas as condições de navegarem. Então eles podem agora ir conquistar novas rotas. Eles podem buscar novos caminhos seguros de que os seus conhecimentos são suficientes para arriscarem-se em locais ainda não navegados, em locais ainda não pisados. Agora nós vamos para o nosso intervalo, vamos tomar um café, beber uma água e nós já continuamos as nossas viagens. Então agora o homem já inventou o barco, inventou a pólvora, inventou o papel, tem condições plenas de navegar. Então nesse momento na história eu vou chamar de grandes navegações. Por que grandes navegações? Porque eles vão deixar de navegar apenas no Mediterrâneo e vão buscar novos espaços. Mas imaginem uma coisa. Buscar novos espaços. Eu tenho armas, eu tenho barco, eu tenho tudo. Só não tenho uma coisa: conhecimento científico de como é. Imagine você, sentado aí agora. Alguém chega e diz: quer ir a Marte? Você vai? Quer ir a Plutão? Você vai? Olhe a reação que nós temos. Não é fácil. Então imagine agora aquele indivíduo lá no século XV, XVI, à beira de um porto, alguém convidando ele: vamos navegar este oceano? Será que ele ia? Outra coisa, o modelo do planeta na época era diferente. O planeta é o mesmo, mas o modelo, a ideia que eles faziam era diferenciado. Lembram-se quando vocês já viram a televisão ou foram mesmo à praia? Quando se olha no horizonte, não dá a sensação de que o mar e o céu se unem formando uma linha reta? Pois eles acreditavam que naquela linha reta acabava o planeta. Ali o mar caía em forma de cachoeira ou cascata. Lá era habitado por monstros, muitos monstros, que devoravam os barcos. Então vejam, o modelo do universo na época qual era? Planeta quadrado, Sol, Lua, estrelas, tudo o que existe no universo, ou o universo, girava em torno do nosso planeta. E a mão de Deus segurava-o, parado no espaço. Mas esses homens tinham que ter um motivo mais forte para buscarem, para enfrentarem toda essa ameaça, toda a crença na época, toda a ciência da época. Qual era? O caminho marítimo para as Índias. Eles tinham que buscar uma nova rota. Por que buscar uma nova rota, professor? Eles já não iam lá buscar lá os seus produtos? Iam. Mas vejam, quando esses turcos otomanos, recordam-se, desceram e dominaram toda a região da Ásia Menor, os comerciantes italianos que saíam, cruzavam o Mediterrâneo, deixavam o barquinho, pegavam o camelo, o cavalo, cruzavam a região, iam lá na Índia, na China, buscar os seus produtos. Quando voltavam, pegavam os seus barquinhos, iam para a Itália e distribuíam. Para cruzar esse caminho terrestre na Ásia, tinham que pagar impostos. Esses turcos cobravam altos impostos. O produto já era caro. Poucos podiam comprar, nobres e alta burguesia. E o clero, alto clero. Mas e agora? Com o produto mais caro ainda, quem vai comprar? Difícil. Então eles têm que buscar uma nova rota. Têm que buscar um novo caminho para chegar nessas Índias. O primeiro país que começa essa busca, essa procura, é Portugal. As navegações portuguesas. Por que receberam esse nome? Porque são os portugueses quem iniciam. Mas os portugueses queriam o quê lá do Oriente, ou queriam o quê da Índia? É algo que nós chamamos de
especiarias. Especiarias nada mais eram do que seda, vidro colorido, tempero. O europeu não conhecia o tempero. Então são produtos que dentro da Europa têm um valor muito grande. Então Portugal começa a buscar a sua nova rota, começa a buscar, ele começa a procurar, ele começa a investir nisso. Investir sim. Imagine, vamos fazer um cálculo assim aproximado. Cada 3 caravelas, uma afundava. E era caro. Outra coisa que temos que imaginar também. O marinheiro saía para essa viagem, ele colocava no navio seus tonéis de água. Agora imagine aquela água ao relento. Dia, noite, dia, noite. Será que daqui a uma semana ela está ainda límpida ou vai estar meia verde? Estava verde. Outra coisa, o alimento desse marinheiro também era terrível. Eles usavam uma espécie de bolachão feito de trigo, que depois de alguns dias, quando se quebrava, saíam uns pequenos vermes de dentro, e era aquilo que ele tinha para comer. Então os portugueses colonizaram, ou exploraram, ou descobriram Ilha de Açores, Canárias. No norte da África, começaram a contornar essa África. Ah, professor, então eles só estão viajando em torno da África? Não. Quando eles passavam próximo dessas terras, desses locais na África, eles fundavam feitorias. Mas o que é feitoria? Feitoria é como se fosse um grande depósito, aonde eles, em acordo com os nativos da região, os nativos colocavam mercadoria que interessava aos portugueses ali, e num determinado momento esses portugueses passavam, carregavam seus barcos e levavam essas mercadorias para serem vendidas na Europa. Bartolomeu Dias começa essa expansão do caminho marítimo para as Índias, ou seja, ele começa a viajar em torno da África. Mais tarde, Fernão Magalhães vai então cruzar o Cabo das Tormentas. Por que tormentas? Um local onde existem muitas tempestades. Mais tarde foi rebatizado com o nome de Cabo da Boa Esperança, bem no sul da África, levando assim o caminho para as Índias, aonde acabou sendo descoberta a cidade de Calicut. Mas vejam, descoberta para os europeus, porque Calicut já tinha cidadão, já tinha comércio, tinha uma forma de governo, só que Portugal domina através da força. Então esses portugueses agora estabeleceram o comércio com o Oriente, exclusivo deles. O caminho era controlado por Portugal. Nenhum navio de outra bandeira podia utilizar aquela rota. Era afundado no mesmo momento. Só para a gente imaginar o que era Portugal nesse momento histórico. Seria comparado hoje com os Estados Unidos da América do Norte, em questão militar. Então Portugal determinou que aquela rota era deles. Portugal vai enriquecer, vai ganhar muito dinheiro, vai começar a expandir ou vai começar a demonstrar todo o seu poderio militar. Começa a formar um império ultramarino, descoberta de novas terras, até que um português, que também ia para as Índias, aportou num país que nós conhecemos. Sabem quem é? Pedro Álvares Cabral. Aportou aqui, descobriu o Brasil. Mas só para pensarmos, o Brasil foi descoberto? Porém, outros países também precisavam desse comércio. Então surge um novo momento. Navegações espanholas. A Espanha, quando Portugal saiu para o comércio, a Espanha não pôde sair. Por que a Espanha não pôde sair? Porque o Império Árabe estava fazendo a sua expansão, dominou uma região da Espanha. Nesse domínio ali, então houve uma guerra interna, ou seja, os espanhóis tinham que expulsar os mouros, os que professavam a fé islâmica, para que depois então eles pudessem sair para navegar. Quando expulsaram os mouros da cidade de Granada, então Espanha decide navegar, ou decide ganhar dinheiro através do comércio marítimo.
Mas como buscar novas rotas se o contorno da África era dominado pelos portugueses? O que restava? Buscar outro caminho. Então surge um homem italiano chamado Cristóvão Colombo, que ele dizia que o planeta era redondo, ou de forma geóide, que se ele navegasse sempre em uma única direção cruzando o Atlântico, ele chegaria nas Índias. Convenceu os reis católicos espanhóis. Lhe deram 3 barcos, Santa Maria, Nina e Pinta. E ele foi ao mar buscar novas terras. No dia 12 de outubro de 1492, ele imaginou que tinha chegado nas Índias. Vamos ver o trecho de um filme para ilustrar essa ideia. Silence. Gentlemen, are we here to examine this man's proposal or not? Let us suppose for the moment that the marine detail is right. Senor Columbus, in your opinion then, how long would the voyage be? 7 weeks. 6 during the summer months. Marine detail is wrong. It has been corrected many times over the centuries by the world's finest geographers. Your voyage, Senor Columbus, would take a year. But suppose you cross this ocean then, and suppose you reach Asia. What would Spain do there? Trade, Your Excellency. According to Marco Polo, the Kingdom of China is one of the richest of the world. Even the meanest buildings are roofed with gold. Is that all that interests you? Gold? No. I will bring these people to the word of God and make them subjects of Castile and Aragon. Instead of a realm, Spain will become an empire. Observaram o susto que esses europeus tiveram? Imaginem um de nós podendo pisar em Marte. Só que toda essa descoberta, toda essa conquista teve suas consequências. Ocorreram transformações. Na Europa mudou o pensamento. Imaginem, o mundo era quadrado, agora não é mais. Por quê? Colombo provou que não é. Na Europa vai começar a aflorar muitos metais, ouro e prata, tirados da América, explorados na América e levados para lá. As moedas perdem valor. Por que, professor, que perde valor a moeda? Claro, imaginem, muito ouro, muito ouro. Então, o ouro perde o valor. Imagine só, se o nosso dinheiro nascesse em árvore, você iria trabalhar por ele? Ainda essa Europa, ela vai ter mais transformações. O retorno da escravidão. E, professor, mas por que o retorno da escravidão? Sim, na Grécia, em Roma, no mundo antigo era comum utilizar a mão de obra escrava. Durante um período, coibiu-se. Mas agora, quem é que vai trabalhar nessas colônias? Quem que vai tirar a riqueza dessas colônias para o europeu? Eles vão utilizar a mão de obra escrava
indígena e negra. O que mais mudou? Aonde que os europeus comercializavam? No Mediterrâneo. O Mediterrâneo que durante muitos e muitos anos foi a fonte de riqueza da Europa, da Ásia, da África. O Mediterrâneo que era disputa de guerras, confronto de países, de reis, perdeu seu valor. Sim, porque agora o comércio é entre Europa ou as metrópoles, Portugal e Espanha, principalmente com a América. Então, muda o centro comercial do mundo, do Mediterrâneo para o Atlântico. Vejam a importância disso. De repente nós imaginamos, mas o comércio movimentou a história. O comércio até esse momento ele foi tão importante que ele tirou toda a exploração de um oceano, de um mar, passando para outro. A busca disso fez o homem, a busca do lucro, a busca de toda essa riqueza que ele queria, fez esse homem arriscar-se por sua vida, morrer. O comércio. Então vejam como tudo isso transformou e muito a vida do europeu. Bom, hoje nós já viajamos um pouco na história da humanidade. Caminhamos mais alguns passos nesse conhecimento histórico. Mas agora eu quero deixar as dicas de estudo. Gostaria que vocês assistissem ao filme 1492, A Descoberta do Paraíso. Vai falar sobre o descobrimento da América, um bom filme. O outro é A Missão. Vejam bem, não é a missão, aquela de guerra que aconteceu há pouco tempo. É um filme sobre a catequização dos índios na América. E não esqueçam da nossa apostila e dos nossos exercícios. E até o nosso próximo encontro. E esta foi a nossa aula de história de hoje, que teve como tema a descoberta do Atlântico. E esse Atlântico, quando esses europeus passaram ou venceram os seus medos e conquistaram o Atlântico, muita coisa mudou na vida da Europa. O europeu passou a descobrir novas culturas, novas mercadorias, ou seja, transformou a vida da Europa. Vimos qual foi a relação entre o comércio e as grandes invenções. Então este comércio, quando ia buscar no Oriente os produtos, ele também trouxe novas ferramentas. Ferramentas, sim, a pólvora, o papel, a bússola, ferramentas estas que mais tarde ajudaram o europeu a fazer o quê? Novas conquistas para novos produtos. Sem essas invenções, o europeu não teria conseguido descobrir a América e muitos outros novos pontos de comércio. O professor nos falou ainda sobre a conquista do Atlântico através das grandes navegações. E essas navegações passaram então a mudar a rota marítima do Mediterrâneo para o Atlântico. Atlântico esse que passou a ligar o fornecedor ao produtor. O europeu poderia, ou passou a vir, a explorar a América e levar todo o produto daqui explorado para a sua terra natal, Europa, pelo Atlântico. Então o Atlântico muda o eixo comercial. Até a aula que vem!